Olá, seja muito bem-vindo à apresentação do nosso trabalho. Meu nome é Renes de Souza Moreira e minha dupla é Otávio Augusto Figueiredo Facioli. E com a ajuda do nosso orientador Michel Moro Munhoz, nós desenvolvemos o nosso PTG com o tema de Algoritmo de Precificação Dinâmica aplicado a um sistema de aluguel de brinquedos. Começando aqui a nossa apresentação mostrando para vocês a estrutura do nosso trabalho. Então, inicialmente, nós vamos falar aqui no capítulo 1 sobre toda a contextualização que envolve o nosso problema e, no segundo momento, nós vamos falar aqui sobre a metodologia que pretendemos adotar para desenvolver o nosso projeto. Bom, então vamos começar aqui a nossa contextualização falando sobre duas siglas importantes, que são elas o CAPEX e o OPEX. São duas siglas em inglês que significa a primeira Capital Expenditure ou despesas de capital e a outra OPEX significa Operational Expenditure ou despesas operacionais. Essas palavras elas são muito utilizadas no ramo empresarial e elas significam basicamente a diferença entre comprar ou alugar. As empresas, antes de determinar qual que é a melhor estratégia que elas devem utilizar, colocam na ponta do lápis alguns critérios que são a questão da qualidade do produto ou do serviço, a questão do preço e a questão do tempo. Normalmente é definido o CAPEX quando se pretende utilizar um bem por um longo período e vice-versa, o OPEX quando se pretende utilizar por um período mais curto de tempo. Agora falando um pouco sobre a economia colaborativa, nós podemos resumir o seu significado em uma palavra, que é a colaboração. Bom, esse termo ele se tornou mais evidente nas últimas décadas devido ao avanço da tecnologia, que permitiu com que a gente consiga trocar informações entre duas ou mais partes de forma muito mais rápida e barata. E esse modelo de economia ele vem em contraponto à economia tradicional, que tem como base um sistema fordista, que basicamente os produtos são fabricados de forma quase que desenfreada e as pessoas utilizam e descartam esses bens. E aí a gente tem o seguinte problema: nossos desejos e necessidades são infinitos, enquanto que os recursos para satisfazê-los, infelizmente, são finitos. Então, quando a gente fala em economia colaborativa, a gente está falando sobre a ideia do uso mais consciente desses bens, utilizando aí do escambo, empréstimo, aluguel e etc. Então aqui as pessoas elas dão preferência ao acesso desses bens do que a posse de fato deles. Butzman e Rogers, eles são dois autores bem conhecidos quando se fala em economia colaborativa, e eles definiram alguns princípios que uma empresa deve respeitar para conseguir ser enquadrada na economia colaborativa. O primeiro princípio é o da massa crítica, que é ligada aos grupos de usuários e às suas escolhas. Esse conceito ele basicamente sugere que é necessário ter uma quantidade suficiente de pessoas interagindo para que a plataforma ela se torne autossustentável. O segundo princípio é da capacidade ociosa, onde está relacionada aos bens subutilizados, independente de quais sejam eles, mas que estejam ainda em capacidade de serem compartilhados. O terceiro é o princípio da crença no bem comum, onde de forma geral a plataforma ela junta pessoas que consideram interessante contribuir e que também acham interessante também consumir esses conteúdos compartilhados. Por último, nós temos o princípio da confiança entre os desconhecidos, onde é necessário fazer uma autogestão e normalmente as empresas utilizam de avaliações, tanto dos proprietários quanto da experiência do uso, para determinar se uma plataforma é boa ou não e fazer também essa gestão da economia colaborativa. Além desses quatro princípios, os mesmos autores definiram que existem três grupos que podem ser definidos como economia compartilhada. São eles: o sistema de serviço de produtos, que basicamente são clientes que pagam pelo serviço de determinado bem sem a necessidade de adquiri-los, como por exemplo serviços prestados em uma lavanderia, onde o bem é a máquina de lavar, mas de fato a pessoa não compra aquela máquina, apenas utiliza o seu serviço. O mercado de redistribuição,
que é focado na reutilização de produtos ou na revenda deles. A ideia é buscar aumentar o ciclo de vida desses produtos, e o estilo de vida colaborativo, em que não só objetos podem ser compartilhados, mas também tempo, espaço, dinheiro, etc. Agora, falando um pouco sobre os motivos que nos levaram a escolher os brinquedos como tipo de produto que vamos transacionar em nossa plataforma, é que além da necessidade de delimitar o tema por se tratar de um trabalho acadêmico, nós encontramos algumas pesquisas como a do SPC Brasil, que mostrava que 64% dos pais compravam brinquedos desnecessários para seus filhos, sendo que grande parte das vezes os próprios filhos quem decidiam qual item que eles gostariam de ganhar, e que mesmo ganhando esses itens, eles se mostravam insatisfeitos de uma maneira muito rápida, mostrando que eles enjoam muito fácil dos brinquedos. Então a gente começou a pesquisar um pouco sobre o setor e a gente encontrou alguns dados da Brinq, que é a Associação Brasileira de Fabricantes de Brinquedos, e ela divulgou nesse ano de 2022 o desempenho do setor nos últimos anos e, segundo eles, o faturamento ele estava crescendo. Porém, com a ajuda do nosso orientador Michel, que nos pediu para confrontar esses dados com a inflação, nós percebemos que, na verdade, o mercado, em alguns momentos, encolheu ao invés de crescer, como eles diziam. Então, quando a gente olha o gráfico, o que está com a barra azul no fundo é o crescimento bruto, que foi divulgado na plataforma deles. O que está em vermelho é a inflação e o que está na linha azul é o crescimento líquido. Então, sempre que o crescimento foi menor que a inflação, a gente entende que ele encolheu. E quando a gente olha o gráfico, a gente consegue observar que sempre que a inflação estava muito alta, o crescimento em contrapartida estava muito baixo. E vice-versa, né? Quando a inflação foi diminuindo, o crescimento teve um pequeno aumento. Então, com isso, a gente consegue ver aí que o setor de fato teve um impacto com essa inflação, e nesses casos a economia colaborativa ele tende até a ganhar vantagem também pelo modelo de negócio. Falando então agora sobre a precificação dinâmica, que é de fato o protagonista do nosso trabalho, quando a gente fala de precificação dos bens, além do custo de produção e outros fatores, a lei da oferta e demanda ela é muito importante para a definição do preço final. Então, quando a gente fala de precificação dinâmica, nós estamos se referindo a uma variação de preço muito mais ativa, que busca considerar essa lei da oferta e demanda em tempo real, tornando o bem assim mais atrativo e ou mais lucrativo para os negociantes. Alguns autores indicam que os principais motivos que levam as empresas a aderirem ao formato de precificação dinâmica está relacionado à maximização dos lucros, onde se busca reduzir custos e aumentar as receitas. A maximização de capacidade, que tem o objetivo de vender sempre o máximo das unidades possíveis. A maximização de receita média dos clientes, que busca não ter apenas um cliente consumindo toda a capacidade, e a extração máxima de preço de cada cliente, entre outros motivos. Sobre o prisma do cliente, alguns autores afirmam que as informações sobre os preços, quando são mais transparentes, elas tendem a ter um efeito positivo na análise do cliente, pois ele começa a ter uma sensação maior de controle para tomar a decisão. Ao mesmo tempo que a precificação dinâmica pode contribuir para que mais consumidores sejam atendidos e que dessa forma pode moldar a satisfação dos clientes. Por exemplo, quando temos uma baixa demanda e os preços abaixam, e as empresas costumam oferecer um serviço melhor. Então, tendo todo esse contexto em vista, surge o nosso problema de pesquisa, que é como que um algoritmo de preço dinâmico pode aumentar a margem de lucratividade do negociante. E a nossa hipótese é de que é possível que esse algoritmo de preço dinâmico, baseado na lei de oferta e demanda, ele possa contribuir com essa lucratividade. Sendo assim, o nosso objetivo, no final das contas, é aumentar a lucratividade desses negociantes, e a gente vai se especializar em produtos para o público infantil. Como meio para isso, a gente vai desenvolver o nosso algoritmo. Iniciaremos falando sobre os trabalhos acadêmicos relacionados. Iremos falar sobre o trabalho de Pellice e Hall de 2012, Kist 2012, Paloche e Júnior 2016, Costa 2017, Olímpio 2019 e Vieira também 2019.
Em 2012, Pelice e HAL desenvolveram um sistema para controle de disponibilidade e tempo de locação e devolução de equipamentos de som e iluminação. Esse sistema foi desenvolvido em Delphi e foi utilizado como banco de dados o Axis. Após os testes, o sistema foi implantado na empresa onde se basearam todos os requisitos. Kist, em 2012, também desenvolveu um aplicativo para gerenciamento de aluguel e venda de vestuários. A aplicação foi desenvolvida utilizando Java, HTML e banco de dados MySQL. O trabalho de Kist foi implantado em uma loja e, como trabalho futuro, ficou implementações de mais funcionalidades. Em 2016, Palocci Jr. desenvolveu o aplicativo Bubbly, com o intuito de serviço de lavagem de roupas com máquinas disponíveis entre pessoas próximas. Eles se basearam todo nesse trabalho para implementá-lo utilizando Design Thinking e, após a finalização, começaram a almejar tornar a empresa uma startup. Em 2017, Costa desenvolveu o aplicativo BC Park com o objetivo de aluguel de garagem para ciclistas. No desenvolvimento, Costa utilizou HTML5 e CSS3. No final do trabalho, com as pesquisas, acabou tendo uma boa aceitação do público-alvo, e como trabalho futuro ficou dar continuidade nos ajustes e realizar outras validações. Em 2019, Olímpio desenvolveu o Mútua, um aplicativo mobile de aluguel de roupas entre pessoas. Ao final do trabalho, Olímpio colocou um questionário para as pessoas, onde teve uma grande aceitação. Em 2019, Vieira desenvolveu uma aplicação para aluguel de vestidos. Ele utilizou para desenvolver HTML, CSS e banco de dados MySQL. Ao final do desenvolvimento, ele colocou o produto para testes, onde este teve uma grande aceitação pelo público-alvo. Agora iremos falar sobre os trabalhos relacionados comerciais. Vamos falar do Pret, Alugator, Meuloc, Spinster, Airbnb e Uber. O aplicativo mobile Pret, ele permite que as pessoas aluguem ou coloquem para alugar praticamente qualquer coisa pelo tempo que precisar. O diferencial do aplicativo é que o aluguel é de pessoas para pessoas. O Alugator é uma plataforma web que oferece aluguéis de eletrônicos, como smartphones, notebooks e computadores. A alocação é feita em modelos de assinatura, onde o usuário poderá escolher o tempo que ele vai permanecer com o aparelho. Ao final dessa assinatura, ele poderá escolher entre devolver ou ficar com o aparelho pagando uma taxa. O Meuloc é uma plataforma web e mobile onde são disponibilizados vestidos e outros tipos de vestuários para aluguéis. O Spinster é um aplicativo desenvolvido para a plataforma web e mobile também, voltado para aluguel e compartilhamento de bicicletas, pranchas de surf e esquis. Ele fornece uma plataforma para conectar proprietários de bicicletas e de outros materiais com as pessoas que querem utilizar esses produtos. O Airbnb, que é um aplicativo desenvolvido para web e mobile e foi desenvolvido praticamente na linguagem Ruby, ele é voltado para aluguéis de imóveis para turistas, onde o proprietário de um imóvel pode colocar este imóvel à locação e o usuário poderá achar e fazer a locação deste imóvel pelo próprio aplicativo. Por último, vamos falar da Uber, que é uma plataforma que conecta clientes a motoristas parceiros. O aplicativo da Uber ele é desenvolvido em várias linguagens, como Kotlin, React, entre outras. E ele tem uma própria framework, que é chamada Base. E o banco de dados principal deles é todo feito em PostgreSQL. O Uber será o aplicativo onde iremos mais nos fundamentar, pois é nele que ocorre uma precificação dinâmica entre o motorista e o usuário, onde nós queremos alcançar em nossa aplicação. Então, na metodologia, nós utilizaremos a pesquisa experimental para o desenvolvimento do nosso projeto. E vamos utilizar algumas ferramentas que listamos abaixo. O Java e o Kotlin, ele foi escolhido basicamente por ter bastante conteúdo na internet e por já termos um breve conhecimento com a linguagem. Com ele nós vamos desenvolver as classes de negócio, a lógica do sistema e também o algoritmo de precificação dinâmica, que cabe aqui eu explicar um pouco como pretendemos implementá-lo. Bom, inicialmente pretendemos fazer esse algoritmo baseado em pontuação, onde haverá basicamente duas maneiras de pontuar.
A primeira forma será baseada no fluxo de movimentação do item, onde cada produto terá sua própria pontuação, determinada pela quantidade de vezes que ele foi alugado por um determinado período. Se ele foi muito requisitado, ele ganha mais pontos e, consequentemente, o preço aumenta. Já se ele não foi muito requisitado, ele perde pontos e o seu preço deverá cair. A segunda forma de pontuar é baseada na avaliação que os usuários fizeram em relação ao proprietário dos bens. Quando o dono do produto é bem avaliado, todos os seus produtos sofrem uma variação de preço positiva e quando ele é mal avaliado, uma variação de preço negativa. É claro que cabe melhorias aqui, mas essa é a forma como pretendemos implementá-la inicialmente. A IDE que utilizaremos para desenvolver o trabalho será o Android Studio, porque desenvolveremos um aplicativo mobile para Android e utilizaremos com ele, nessa ideia, as ferramentas que ele disponibiliza, que é o emulador do Android, possibilitando aí a correção de problemas de forma muito mais rápida e prática, e a integração direta com o GitHub para facilitar o versionamento do código. Escolhemos também um banco relacional, porque acreditamos que a gente vai ter a necessidade de termos os dados registrados em tabelas, como os produtos, usuários, os registros de aluguéis, etc. Utilizaremos as outras ferramentas, que é o BR Modelo, Figma e o Astar, para desenvolver todos os diagramas, como o diagrama de classe, o diagrama de uso, o MER e os protótipos de tela para o desenvolvimento do projeto. Na metodologia também criamos o diagrama de caso de uso. Começando pelo administrador, ele poderá controlar usuários, aprovar brinquedos cadastrados, pré-cadastrar brinquedos e grupos e gerar relatórios. O locatário também poderá gerar relatórios, controlar brinquedos cadastrados, cadastrar brinquedos, receber aluguel e controla os brinquedos alugados. E também tem o controle dos dados pessoais. O agente locador ele poderá pesquisar o brinquedo, selecionar o tempo de locação, estendido a isso ele pode alugar o brinquedo e após pagar aluguel, e também controlar seus dados pessoais. Em nossa metodologia, também construímos o nosso MER inicial para o projeto, com as tabelas de cidade, locatário, produto, grupo e locador, cada um contendo seus respectivos campos necessários. Na metodologia também teremos os testes que serão realizados. No nosso caso, será aplicado um questionário para potenciais clientes para medir a aderência e a eficiência da plataforma e do algoritmo de precificação. Conclusões preliminares, resultados atingidos e esperados. O que realmente esperamos é que o algoritmo seja eficaz para aumentar a lucratividade e a plataforma tenha aderência do público geral. Nosso cronograma para o próximo semestre é iniciar o capítulo 3 e efetuar as revisões em junho. Em julho, começar o provisionamento do ambiente e o desenvolvimento do aplicativo. Em agosto, continuar o desenvolvimento do aplicativo e iniciar os testes. Em setembro, finalizar os testes e desenvolver a conclusão. Em outubro, finalizar a conclusão, finalizar o trabalho de graduação e em novembro, realizar a entrega. No final da nossa apresentação, estamos deixando as referências utilizadas para o desenvolvimento do nosso trabalho.